Muito bom dia. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Soacha, onde se encontra, nesta ocasião, na congregação que pastoreia o reverendo Ivan Sarmiento, e todos os ministros, irmãos e irmãs que se encontram ali, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e também os que estarão depois escutando e lendo, nesta ocasião, este estudo bíblico de hoje, sábado 13 de setembro deste ano 2025. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante, onde nos diz: aconteceu que quando terminou Jesus estas parábolas, se foi de allí. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Podem sentar, quero ter a bondade. Estivemos escutando ontem o missionário Miguel Bermúdez Marim, como esteve nos falando de todas essas etapas que passou, onde teve a bênção de receber a mensagem do irmão Branham, e também a mensagem do Dr. William Soto, e também a mensagem que hoje Deus está nos dando, o ensinamento sobre carpa. Ou seja, que ele teve essa grande bênção de estar em todas as etapas neste tempo final. Mas vejam vocês que cada filho e filha de Deus tem lutas, tem batalhas, tem provas, mas ao final, sempre Deus dá a vitória a um filho e filha dele, um escolhido dele, eleito de Deus desde antes da fundação do mundo. Agora vejam vocês ali no tempo de Jesus, aconteceu o mesmo com ele quanto ao seu ministério, esse ministério messiânico, no qual estava ali o verbo, a palavra, e ia realizar essa obra de redenção por todo filho e filha de Deus. Vejam, nessa mensagem à luz, no Oeste, que foi pregado em 18 de setembro de 1994 em Córdoba, Argentina, diz o Dr. William Soto: sempre que Deus cumpre a Escritura, as promessas que Ele fez, nem todo mundo fica contente. Nem todo mundo vê o cumprimento dessas promessas como a verdade de Deus correspondente para esse tempo. E nem todo mundo o vê como algo de Deus, mas que há um grupo de pessoas que é quem vê o cumprimento dessas promessas e as reconhece. Mas há um grupo maior que crê que esse é o diabo, que esse é um caminho de heresia, e tentam destruir o homem, o véu de carne, onde estão se cumprindo essas escrituras. Vem aí os dois grupos. Sempre está quem vê o cumprimento dessas promessas e as reconhece, mas também está o grupo que crê que isso é do diabo, que isso é um caminho de heresia, e consequentemente tentam destruir esse homem, porque destruindo o líder, pois destroem a obra que Deus estaria realizando nesse tempo. Assim aconteceu em todos os tempos, quando Deus enviou um profeta no meio da raça humana. Agora vejam na mensagem, Por que pequena Belém? Aí na página 40 nos diz o reverendo William Branham: Senhor, ó Deus, vemos a visão dessa pequena minoria, esse pequeno grupo, isto que chamam fanatismo,
Paulo disse no seu dia, da maneira que eles chamam heresia, loucura. Aí é onde eu quero batalhar. Senhor, tua palavra é verdade e tu és a palavra, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele aí, numa nota, ele escreve, Paulo disse em seu dia, conforme ao que chamam heresia, loucura, fanatismo. Volto a ler. Paulo disse em seu dia, conforme ao que chamam heresia, loucura, fanatismo. O que é que ele nos falou? Na mensagem Desespero, também vejam na página 17, nos diz ali, as mesmas águas que salvaram Noé foram as que condenaram o mundo de então. O que talvez você esteja julgando como fanatismo pode ser a mera coisa que o condene lá no final do caminho. Aí à esquerda ele escreve, o que estiver julgando como fanatismo, ao final o condenará. Ou porque ao final coloca embaixo, o que estiver julgando como fanatismo condenará ao final. Como quiser vão condenar, ou seja, vão te condenar ao final isso que você está chamando fanatismo. Vejam, na frente ele escreve, o que você estiver julgando como fanatismo pode ser a mera coisa que o condene lá ao final do caminho. Agora esse caminho que chamaram ali de heresia, o qual isso está em Atos, capítulo 24, onde nos diz ali, versículo 14, mas confesso-te isto, que conforme o caminho a que chamam seita heresia, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Paulo sabia que tudo o que se estava realizando era o cumprimento das Escrituras. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, vejam aqui, depois do Senhor Jesus Cristo dizer que tinha se cumprido essa escritura diante deles, ali no meio deles diz, e todos davam bom testemunho dele, e estavam maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este filho de José? Já começo a encontrar faltas, diz o irmão William, mas não é este o filho de José? Por quê? O incrédulo sempre que busca são as faltas. Mas não é este o filho de José? E está dizendo que hoje se cumpriu esta escritura diante de nós. E essa é uma escritura messiânica. E essa é uma escritura da vinda do Messias. E está dizendo que está se cumprindo diante de nós. Está se identificando como Messias diante de nós. Vem que em sua primeira vinda ele falava e os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, ouviriam essa voz, creriam nele, se identificariam como os atributos de Deus, mas o inimigo, vejam, em seguida, toma a parte humana, diz, mas espera, este está falando de si mesmo, este está falando que é ele, como é isso, como é possível? Está falando em primeira pessoa. Continua dizendo, está se identificando como Messias diante de nós. Não é este o filho de José? Já colocando em dúvida a verdade correspondente para aquele tempo. Quem estava colocando em dúvida a verdade? O diabo, nesses instrumentos. Era o maligno, tentando matar a influência de Jesus contra o povo, com o povo. Porque esse é o trabalho do inimigo de Deus, do diabo. E agora, Jesus disse, e lhes disse, sem dúvida me direis este refrão, médico, cura-te a ti mesmo, de tantas coisas que ouvimos que foram feitas em Cafarnaum, faça também aqui em tua terra. E acrescentou, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ele está lendo de São Lucas, capítulo 4, para que tenham aí a escritura, São Lucas, capítulo 4, aí todo esse versículo,
do versículo 16 em diante, já vai pelo capítulo, o versículo 23 do capítulo 4, o que ele está lendo aí o Dr. William Soto. Sem dúvida me direis este provérbio, este refrão: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ser sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio, um gentil. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Agora vejam, se encheram do que? De ira. E diz o irmão William, se encheram de ira ao escutar o Messias pregando, ao escutar o Messias falando sobre o profeta Elias e falando sobre o profeta Eliseu e do que aconteceu naqueles dias. E agora diz, se encheram de ira. E estavam dentro da sinagoga, onde deveriam se encher de amor divino, de alegria também em ver que o Messias já estava na terra. Tinham que se encher de alegria, de regozijo, de alegria. Agora continua dizendo, mas não enquadrava com a forma de pensar, nem do sacerdote daquela sinagoga, nem na forma de pensar do povo e dos líderes máximos da religião hebreia. Eles esperavam o Messias como um rei, e agora lhes vem como um simples carpinteiro de Nazaré. Por isso dizem, não é este o filho de José? Ou seja, não é este um carpinteiro? Ou um carpinteirinho de Nazaré? Filho de José, o carpinteiro lá de Nazaré? E diz que foi em sua terra onde tinha sido criado. Ou seja, não é este o filho de José, o carpinteiro que está por aqui, em um lugar por aqui? Não conhecemos? E não conhecemos também o seu pai? Agora vejam, na segunda vinda do Senhor, ele disse, em uma mensagem lá em Veracruz, creio que foi, que ele disse, e se Deus cumpre, a segunda vinda também no operário da construção, no carpinteiro. Crerão? Vejam, se você não crê hoje, também não teria crido em Jesus na primeira vinda do Senhor, em Jesus de Nazaré. Porque o mesmo que você está fazendo agora, faria no tempo de Jesus. Tão simples assim. Diz agora, não conhecemos ele e não conhecemos também seu pai? Vejam, neste tempo, todos conhecem meu pai. E todos sabem de onde eu sou. Vejam assim, Jesus podia dizer ali, sim, aqui estou no meio do povo hebreu, e podiam dizer que o pai dele não era José, era Deus, porque ele tinha dito ali em privado com seus pais, mas essa revelação não a disse publicamente. Isso o deixou entre José e Maria, porque isso já era algo entre família. E há coisas que o sétimo selo, veja, em sua primeira vinda fala a Maria espiritual, aqui, e a Maria lá, que era sua mãe, por onde ele veio, o método e a forma que Deus o trouxe. Uma incubadora foi Maria, mas vejam, o pai não era ali José. Era Deus, não disse? Não sabeis que nos negócios de meu pai me convém estar? E estava nos negócios de Deus, ou seja, trazendo a palavra, a qual era a que estava sendo falada ali por esse menino de 12 anos. Agora, continua dizendo, não conhecemos e não conhecemos também o seu pai? Agora, um momento aqui, recordem que a primeira vinda do Senhor tinha que ser por criação divina. Na segunda vinda do Senhor, nos foi dito que é com um filho nascido de novo, nascido na família de Deus.
E isso é bom que entendamos completamente. Agora continua dizendo, agora, como nos virá com a história de que essa escritura profética da vinda do Messias está se cumprindo nele? Por acaso estamos esperando nós um homem, ou jovem do campo, um carpinteiro? Nós estamos esperando um rei, o rei de Israel. Agora vejam, no livro de citações, na página 21, ali nos diz, o reverendo William Branham neste extrato, no parágrafo 166, porque rápido, que ali o começam a dizer, ou seja, começa a tirar coisas, já começam a matar a influência de Jesus. Agora vejam, diz, página 21 do livro de citações, parágrafo 166. Você não tem que cravar uma navalha, uma faca nas costas do homem para matá-lo. Você pode quebrar seu caráter e matá-lo, matar sua influência, falar contra o seu pastor e dizer algo mal dele. Assim é como você pode matá-lo. Melhor fosse que o baleasse, se disse alguma coisa que não era certa dele. Bom, isso vai matar sua influência com as pessoas e coisas como essas, e você é culpado disso. Agora vejam, isso é como aqui, nessa mensagem, o selo de Deus, aí nos diz de onde é que vem, porque é preciso ver onde é a origem do ciúmes, vejam, na página 11, da mensagem, o selo de Deus diz, então encontramos que por razão de Caim prestando atenção ao inimigo, o que aconteceu? Ele se tornou o primeiro assassino, foi o primeiro na terra de mostrar ciúmes. E isso é o que muitos têm, e sempre ele me dizia que estão enciumados de ti, esses ciúmes que tem, e cada vez irá crescendo mais esses ciúmes. Vejam ali os ciúmes no princípio. E digam-me o que aconteceu com essa linha pura e direta de Deus em Adão? Agora aí ele escreve à direita ciúmes. É a única conexão. Adão era filho de Deus. Assim nos disse a Bíblia, Lucas 3,38. Então, de onde veio esses ciúmes? De onde veio esse assassino? De onde procedeu todo esse tipo de espírito? Saiu de Adão. De nenhuma maneira. Veio melhor de Satanás. Exatamente de lá veio. Então ele foi o primeiro assassino e foi o primeiro em mostrar ciúmes. Lúcifer sentiu ciúmes de Miguel e ele escreve à esquerda. À direita, Lúcifer escreve Miguel. Trouxe isso diretamente à terra e o transferiu para o homem. E Caim, ao assumir este mal, assim recebeu o primeiro sinal. Deus o marcou. À esquerda ele escreve, Caim foi marcado. Ninguém deveria matá-lo, que o deixasse inquieto. Vejam, por isso essas pessoas são deixadas quietas, mas lembre, ao ter recebido essa marca ou sinal, ele saiu da presença de Deus. Agora vejam, já, ao sair da presença de Deus, já é preciso deixar todas essas coisas quietas, porque Deus já não está com essas pessoas. Já é uma pessoa que está com essa influência da quinta dimensão e estão realizando uma obra e isso é preciso deixá-lo quieto, não se pode tocar. Guardem isso. Oh, não temos o tempo para fazer um estudo realmente profundo, porque aqui poderíamos escavar por 6 meses e ainda com isso não alcançaríamos tocar na superfície. Aí à direita ele escreve espírito de ciúmes é do diabo. Escreve à direita. De onde provém isso? Do diabo, os ciúmes. Agora veja aí o que nós lemos na página 21, parágrafo 166. Como é que pode matar a uma pessoa? Diz matar sua influência é falar contra, dizer algo mal dele
Assim é como você pode matá-lo. Diz, melhor fosse que o baleasse, se disse alguma coisa que não era certa dele. Porque começam a fabricar casos, como, vejam, como nosso irmão Miguel nos dizia ontem, de tudo isso dessa mulher que lhe disse, todas essas coisas disse como 2 horas. Agora vejam como o diabo sempre tenta se adiantar ao que Deus está realizando. Não disse o irmão Branham no livro dos selos que ele, quando ia fazer algo, se o dissesse, ele via o diabo se adiantar para colocar estorvo atrás de estorvo e tentar chegar antes que o irmão Branham. Mas diz, se a pessoa obter a revelação e fica calado já, isso é uma coisa diferente, porque não pode chegar aí a alma. Ou seja, o diabo não pode entrar. Agora vejam ele, aí nos falou essa luta que teve, como estiveram falando contra, vem matando a influência do ungido de Deus. Isso seria, podemos dizer, o cachorro esse amarelo que ele disse, que disse nosso irmão Miguel que contou desse sonho, que seria o cachorro amarelo atualizado ali, nessa pessoa. Porque o diabo necessita sempre um instrumento. Assim como Deus usa seus instrumentos, seus profetas, o diabo também necessita instrumentos. Agora vejam, isso também aconteceu no tempo de Elias, ali em 1 de Reis, como se deixou usar ali Acabe por Jezabel, como o diabo usou Jezabel ali. Vejam, em 1 de Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante diz, vejam, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse este a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está a vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, que certamente aí é um dos casos. O irmão Branham, em um lugar que nós o lemos, que Acabe era judeu, vejam, e não podia se casar com uma que não fosse da sua mesma tribo, vamos dizer, que não fosse judia, ou seja, se casou aí com Jezabel, o qual não estava correto. Por isso é que sempre os jovens têm que buscar que sejam crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Israel, para que não tenham problemas depois, porque a pessoa tentará de puxar o outro, depende de quem estiver fora, se a mulher ou o homem, e começa primeiro tudo bem, mas depois começam a exigir. Isso já falamos bastante disso. Portanto, os jovens devem orar a Deus para que Deus opere e obtenha seu companheiro ou sua companheira que seja da mensagem. Isso é o correto, porque aqui vejam, agora vejam o dano que essa mulher fez ali a Acabe. Agora, vejam, no caso do irmão Miguel, graças a Deus que Deus o guardou e não fez caso a essa mulher. O melhor, depois fez caso ao ungido. E o que ela dizia de ir falando mal do ungido, depois o ungido fala e o Espírito de Deus o move e lhe abre entendimento. Então ele foi por todos os lugares falando tudo o que Deus está realizando neste tempo final sob o ensinamento sobre carpa. Ou seja que
o que o diabo quis fazer, usando o irmão Miguel, não lhe saiu. Não lhe saiu bem. O melhor, Deus o guardou, o protegeu, como protegeu também muitos ministros e irmãos que não caísse nessa armadilha. Mas veja, o inimigo não ia ficar tranquilo, então vai para trás de volta e trata de então ir ele mesmo e tratar de envenenar com esse veneno todas as pessoas que puderem, e que esse veneno continue correndo pela igreja, pelo grupo. Agora vejam como a mesma palavra foi fazendo depois daí a separação. Que se foram indo esses mesmos que tentaram convencer o irmão Miguel, e vejam que foram saindo e ainda resta uma sacudida. Agora tudo isso o está produzindo a palavra. Esses anjos ceifeiros. Porque tem que estar a igreja sem incredulidade. Não pode ter um incrédulo dentro. Agora eles chegam, diz o irmão Branham, até o final. Ou seja, esses manufaturados. Agora continua dizendo: veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, o jezreelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele me disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu, com efeito, no reino de Israel? Levanta-te e come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Veja aqui, que mulher mais má, e a selou com seu anel, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai jejum, e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora, apedrejai-o para que morra. E ele escreve ali: um caso fabricado. Ele desenhou uma estrela de Davi, porque vejam, as 2 oliveiras também iria acontecer o mesmo. Esse era um caso fabricado que essa mulher fez ali. E os da sua cidade, os anciãos e os principais que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Já os fez aí mentir. Vejam o poder que essa mulher tinha ali. E isso se repete e está se repetindo também. Vejam como aí esses homens perversos, ou seja, machinhos que eram ali, e se deixam influenciar por uma mulher. Há um lugar onde ele escreve que a pessoa, os homens que se afastam de Deus, terminam escutando a voz de uma mulher. Agora continua dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto, celebrando a morte de Nabote. O único que celebra a morte dos filhos de Deus é o diabo. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. E então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria.
Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Agora vejam, ele não fez, nem Jezabel, mas vejam vocês, consentiu, porque ele poderia ter dito a Jezabel: não faça isso, porque é uma mentira o que você vai fazer. Como vai colocar meu selo e tudo? Como vai mandar essas cartas? Como vai falar contra Nabote? Se isso não é assim. Ele tinha que se colocar sobre a verdade. E isso é muito importante, se colocar na verdade. Você não pode se colocar na mentira e esperar ser transformado. Isso não o levará a nenhum lado dos lugares onde está prometido, para que nesse tempo final, para alguém que vai ser transformado e ser levado à ceia das bodas do Cordeiro, para lá, não vai ser levado. Vai ser levado a um só lugar, à quinta dimensão, ao inferno. Ou seja, vai ficar na grande tribulação. Não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo sangue. Ou seja, já aí estava profetizando, ia profetizar Elias a Acabe, que iria morrer. Disse Acabe a Elias: já me achaste o inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E isso foi traição. Há um lugar onde ele diz que os traidores merecem ser fuzilados, diz assim o irmão Branham, são traidores. Trarei o mal sobre ti, lancerei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. Aí o irmão William escreve: não ficará descendente de Acabe. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, e como a casa de Baasa, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor. Aí também vai profetizar agora o que vai acontecer a Jezabel. Os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Agora vejam como se deixava incitar, instigar, de fazer o mal diante dos olhos de Deus por uma mulher. Ele foi em grande maneira, fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia em sacos e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita: não viste que Acabe se humilha perante mim? Agora ele sabia como se humilhar. Vejam, um judeu, pois sabia, tinha esse conhecimento. Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. O mesmo que aconteceu com, vejam, Salomão. Por amor a Davi, não trouxe esse reino que ia ser dividido, não trouxe nos dias de Salomão, mas nesses dias o dividiu, vejam, nos dias de Jeroboão e Roboão. Não o rompeu. Aí vejam, por amor a Davi, o rompeu esse reino nesses dias de Jeroboão e Roboão. Agora continua dizendo:
um pouquinho mais adiante, que foi quando morreu, e se cumpriu isso porque é preciso ver quando se cumpriu. Vejam, não se cumpre ali mesmo quando disse Elias. Mais adiante iria vir isso que tinha falado Deus através do profeta Elias. No capítulo 22, versículo 36, vejam, diz: ao pôr do sol, passou pelo exército pregão, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim morreu o rei e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. Ou seja, Acabe. Lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue. Ora, as prostitutas se banhavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Vejam, se cumpriu o que Deus tinha falado por Elias, porque tudo que Elias fala se cumpre. Quanto ao restante dos atos de Acabe, a tudo quanto fez a casa de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Acabe com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora veja o que aconteceu a Jezabel, porque ali houve uma maldição sobre Jezabel também. E vamos ver o que aconteceu com Jezabel. No capítulo 9, versículo 1 em diante diz... Vamos ver se é o 9. 9, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30, vejam, diz: então Jeú foi a Jezreel, quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, ou seja, uma pintura, maquiagem nos olhos, enfeitou a cabeça, ou seja, penteou e tudo, e olhou pela janela. Era para ver se chamava atenção, porque diz que se arrumou, era para ver se ele colocava o olho nela. Entrando Jeú pelo porão, perguntou ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou: quem é comigo? Quem? Agora sempre há uma oportunidade. Ali estava falando a eles, não a ela, a eles, para eles. Que por última vez escutasse a esse homem, e vejam vocês, ele foi enviado por Deus ali. E aí estava sendo mostrada a misericórdia de Deus. E vejam, 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ou seja que sim, houve resposta, e houve pessoas que Deus deu a oportunidade de se colocar no bando, no lado correto. Disse Jeú: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e estes a pisotearam, passaram por cima. Entrou Jeú e comeu e bebeu. Disse ele: olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Ou seja, a tratou, vejam, como uma maldita, porque todo homem ou mulher que estiver ungido e fizer causar dano aos profetas e causar dano à obra de Deus é um maldito. Olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ou seja, nem sequer merecia. Vejam ele por respeito. Já vejam, vão. Depois que comeu, estava tranquilinho. A deixou estirada ali. E depois que comeu, se abasteceu e tudinho. Então disse aos que estavam ali: vão e sepultem-na, porque é filha de rei.
Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel. De modo que não se poderá dizer: essa é Jezabel. Agora, se os cachorros, os cães a comeram, já os cães depois vão jogar fora por outro lado, e isso já se torna esterco na terra. Vejam o que ela se tornou depois, isso mesmo. Isso mesmo, Jezabel se tornou. Agora vejam vocês, como tudo isso que ela fez ali foi um caso fabricado. Agora vamos continuar aqui, onde nos paramos aqui da mensagem A Luz no Oeste, onde o irmão William vem falando que eles esperavam um rei e agora veio um carpinteiro. Então continua dizendo o irmão William: se encheram de ira. Vejam vocês como sempre há um grupo que se enche de ira quando Deus cumpre o que Ele prometeu. Quando cumpre uma promessa maior é a ira de algumas pessoas. Vejam, e a ira, vejam, na primeira vinda do Senhor foi grande. E na segunda e será maior ainda. Mas nem todos são assim. Sempre há um grupo bem-aventurado que vê o programa de Deus e glorifica a Deus pelo que Ele está fazendo. Se há um grupo de pessoas simples que vê o programa divino, o qual sempre é realizado em forma simples, é sempre Deus atuando em simplicidade, em singeleza, em simplicidade. As pessoas simples o veem, o entendem e glorificam a Deus. As pessoas complicadas, que pensam que sabem tudo, que se acham que porque estudaram sabem muito, não podem ver Deus cumprindo suas promessas de forma simples e dizem: isso não é verdade, isso não é assim. Disse: eu tenho muito tempo na mensagem, este não vem agora me ensinar, porque veja, aqui diz isso, aqui diz outra coisa, isso outro. Vou te mandar este extrato por aqui, veja o que diz aqui. Pensam ser o sabe-tudo. Sabe tudo e não sabem nada. Mas, porque tem o quê? Tem a letra. Mas a letra o quê? A letra mata. Não serve de nada ter a letra. Se não tem o cumprimento dessa letra, não serve de nada. Mas vejam vocês, era ou não era como o Senhor Jesus Cristo dizia? Era ou não era como os discípulos criam? Era exatamente assim, mesmo que se via tão e tão simples, porque sempre Deus opera em forma simples. Agora vejam o que fizeram depois que se encheram de ira. Recordem, sempre que uma pessoa se enche de ira, está a ponto de cometer um erro muito grave. Agora vejam ali, Caim o cometeu nessa ocasião, matando o seu irmão. Agora vejam na mensagem A Semente da Serpente, na página 28 aqui nos diz o reverendo William Branham: o diabo nunca fez a ela uma maçã. O diabo nunca deu a ela uma maçã. A serpente me violou. Então a maldição veio. Houve uma violação ali. Ele disse: porquanto escutaste a serpente ao invés do teu esposo, tiraste vida do mundo. E tu multiplicarás tuas dores, tua concepção será para teu marido. E assim por diante, porquanto deste ouvidos à tua mulher ao invés de a mim, eu te tirei do pó, a espécie mais elevada, ao pó tornarás. E serpente, porque fizeste isso, lá se vai a tua perna, e sobre o teu ventre andarás todos os dias da tua vida, e serás odiada, e comerás pó. Aí está. Aí está esse elo perdido. Agora aqui vem Caim. Observemos as naturezas. Aí ele escreve à esquerda elo. Esse é o elo entre o homem e o animal, ou entre o animal e o homem. Não é o chimpanzé como dizem. A serpente era um ser humano que raciocinava, mas não tinha alma.
Aqui vem Caim. O que ele é? É um astucioso negociante. Ele lavra os campos. Esperto, inteligente, religioso, muito religioso. Observem seus atributos. Apenas me acompanhe por mais alguns minutos. Aqui vem ele. Ele sabe que é moral. Ele quer ir à igreja. Ele constrói uma igreja para si. Faz uma oferta para si. Traz um altar e tudo. Fez um altar, colocou suas flores nele, colocou os frutos do campo, ofereceu a Deus e disse: aí está, Senhor. Sei que comemos maçãs. Foi o que causou isso. Alguns dos descendentes dele têm o mesmo tipo de ideia. Mostra de onde veio. O que dizem que é uma maçã diz que aí estão alguns descendentes e já se identificam quem é seu pai. Pois Caim trouxe suas maçãs do campo, colocou-as lá no altar e disse: isto fará uma expiação, uma propiciação. Deus disse: não foram maçãs, mas por revelação espiritual, Abel soube que foi sangue. Assim, ele trouxe um cordeiro, cortou sua garganta e ele morreu. E Deus disse: isso está bem. Foi o que causou isso, foi sangue. Vocês sabem de que sangue estou falando. Muito bem, foi sangue que causou isso. Agora, observe. Agora, se houve uma violação, veja aí, normalmente há sangue. Agora, vamos continuar. Diz: então, quando Caim viu seu irmão, santo rolador, santo fanático, que foi aceito perante Deus, e que sinais e maravilhas estavam acontecendo ali, ele ficou com inveja dele. Ele disse: pararemos essa coisa agora mesmo. Escreve à esquerda: ciúmes e aborrecimento. Vejam seus irmãos, vejam seus filhos hoje. Agora, eu sou mais inteligente do que ele. Então, irou-se. De onde vem a ira? Poderiam vocês dizer que isso é a ira? Ele matou seu irmão. Ele era um assassino. Poderiam chamar Deus de assassino? Adão era o filho de Deus. Ele escreve à esquerda: Adão. A Bíblia diz que Adão era o filho de Deus. Lucas 3,38. Aquele princípio puro lá atrás. Adão era o filho de Deus. E esses ciúmes e inveja e tudo mais não podiam vir daquela corrente pura. Tiveram de vir por outra parte e vieram através de Satanás. Que para começar era um assassino. Ele escreve à esquerda: Caim. A Bíblia diz que ele era um mentiroso e assassino desde o princípio. Aí está. E ele assassinou seu irmão. Agora seu irmão. Vejam quem foi quem o assassinou. Foi seu irmão quem assassinou Abel. Ele desenha ali uma estrela de Davi. Aí estava um tipo da morte de Cristo. Então, disso naturalmente, ele levantou 7 para tomar o seu lugar. A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Observem, aqui vem os gigantes. Então Caim foi para a terra de Nod. Se seu pai era um sujeito gigantesco, com quem Caim se pareceria? Se seu pai era um sujeito gigantesco, com quem Caim se pareceria? À direita escreve Caim, com seu pai. E ele foi para a terra de Nod e tomou uma de suas irmãs. A única maneira que ele poderia fazer. Ali não havia mais mulheres que pudessem vir, exceto através de Eva. Afirmam que eles tiveram 70 filhos e filhas. Se não havia mulher, a Bíblia não registra mulheres quando nascem, só homens. E se não houvesse mais mulheres além de Eva, quando ela morresse, a raça humana cessaria de existir. Ela teve de ter filhas e ele teve de casar com sua própria irmã. Ele foi para a terra de Nod e tomou sua esposa, e quando se casou lá com ela, foi lá onde encontraram aqueles enormes gigantes que eram filhos caídos de Deus, que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o elo perdido. E observem a semente da serpente. Agora observem, lembrem-se, a semente da serpente é religiosa. E escreve à esquerda para cima: filhos de Deus caídos. Agora, vejam na página 146 do livro de Citações. Aí nos fala também do que
é o ciúmes, página 146, parágrafo 1302, diz: encontramos que Abrão e Ló tiveram conflito, encontramos que Moisés e Datã e Coré tiveram o mesmo conflito. Quando o carnal e o espiritual se encontram, sempre há um conflito. Aí à direita, desenha uma estrela de Davi, e em cima aí escreve Jesus e Judas, e também em cima escreve Jesus e Judas, Caim e Abel. O natural odeia o espiritual. Notem, e sempre causou que o natural odeie o espiritual, causou que Caim odiasse Abel, causou que Coré odiasse Moisés, causou que Judas odiasse Jesus, e assim continua, causa que o natural odeie o espiritual, e desenha uma estrela de Davi à direita. Exatamente como Caim no princípio odiou Abel, do qual Deus recebeu o sacrifício e trata de destruí-los. Eles tratam de destruir a influência. Eles tratam de destruir tudo, porque não é nada a não ser ciúmes. Começou em Caim e provou que foi o ciúme. E ainda é a mesma coisa hoje. E ainda é a mesma coisa hoje, quando o natural, o carnal e o espiritual se encontram juntos. E desenha à direita uma estrela de Davi, escreve Caim, embaixo também, e escreve em cima, tratam de destruir a influência. Como tratam de destruir? Pois falando mal do mensageiro do tempo em que Deus o envia. Assim foi, em cada era e em cada dispensação. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E se querem escutá-lo na forma, porque vem dizendo, parei um pouquinho antes para continuar o fio. Agora vejam o que fizeram depois que se encheram de ira. Recordem, sempre que uma pessoa se enche de ira e está a ponto de cometer um erro muito grave, e se querem escutá-lo na forma em que comumente se diz, então tenho que dizer, quando uma pessoa se enche de ira e está a ponto de meter os pés pelas mãos. Essa é a forma mais comum e que todos entendemos mais fácil e mais rapidamente. Por isso, quando você se enche de ira, alguém diz, conte até 10. E se ainda está cheio de ira, conte outra vez, até 10 ou mais, para que não vá cometer um erro que depois te doa muito em sua alma, em seu coração. Sabemos que esse erro que o povo hebreu cometeu de rejeitar a Cristo como Messias verdadeiro prometido para aquele tempo, lhe custou muitas lágrimas, lhe custou muitos problemas, muitos sofrimentos. Hitler, por pouco, destrói por completo o povo hebreu, ao povo hebreu completo. Milhões de hebreus morreram. Milhões de hebreus morreram. E foram perseguidos por causa de ter rejeitado o Messias. E ainda, no fim do tempo, diz a Escritura, que quando reconhecerem o Messias e souberem o que aconteceu 2000 anos atrás, se afastarão cada família por si e chorarão. Chorarão como por filho primogênito, chorarão pelo erro e pelo pecado de incredulidade ao Messias em sua primeira vinda. Isso está em Zacarias, capítulo 12. Veja o que nos diz ali. Versículo 7. Todo o capítulo. 12 podem ler, mas para não ler todo o capítulo. O capítulo. O versículo 7 diz, o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Todas as nações devem conhecer essas profecias para que não metam os pés pelas mãos, para que depois não estejam se lamentando e por causa das decisões destes governantes e presidentes que não sabem as escrituras e as promessas e as profecias que Deus tem com Israel, e então dizem coisas que depois o povo é que se prejudica.
como a Espanha que falou algo que não tinha que falar. Falam coisas sem saber, ao invés dos mesmos que são por trás dos conselheiros buscar esquadrinhar o que é que Deus mandou sempre em cada tempo, esquadrinhar as Escrituras e assim não meter os pés pelas mãos. Agora há um juízo grande sobre todas essas nações que estiveram contra Israel e neste tempo estarão contra Israel e estão contra Israel, ou seja, estão se tornando contra Israel. Recordem que para que venha um juízo divino sobre uma nação, sobre um governo, ou sobre uma cidade, ou sobre um povo, sobre um bairro, ou sobre uma família, ou sobre uma pessoa, tem que realizar uma obra para ganhar. Igual para as bênçãos, tem que o escolhido de Deus lutar, perseverar, até obter essa promessa. Versículo 10 do capítulo 12. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte, todas as demais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Disso aqui estava nos falando aqui o Dr. William Soto, agora continua dizendo, sempre quando a pessoa se enche de ira e comete erros, depois chora amargamente, mas aos erros cometidos, depois é preciso enfrentá-los e ver como pode solucioná-los, porque antes de cometer os erros, sempre há oportunidade para alguém se deter e ver bem as coisas, de acordo com a palavra de Deus, para que assim a pessoa não tenha do que sofrer, do que ter que se arrepender e se lamentar amargamente. Veja o que ele nos falou na página 369 do livro dos selos, onde eles tinham escutado, se eles tinham escutado, eles podiam ter esquadrinhado o que se esteve falando no cumprimento da visão da carpa, porque isso aqui já, nessa etapa que ele está falando aqui nessa página, já não há oportunidade depois. Veja onde ele diz. Agora notemos os últimos versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada. E escreve Elias aí, no vermelho neste livro, a palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois daqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado. Porque agora o podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. E escreve aqui Moisés. Eles tinham zombado grandemente desses profetas. Mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E neste escreve o anjo de Jesus, Moisés e Elias. E neste outro escreve, ou aí também neste vermelho, aí também escreve à esquerda para cima a palavra encarnada. E neste outro no azul escreve no anjo. Vamos ver aqui. Ou é neste, no vermelho. No anjo de Jesus, Moisés e Elias, e no azul, escreve. No anjo de Jesus, Moisés e Elias é igual à palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. E ele escreve aí, tinham ouvido o que vinha. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E à direita ele escreve, misericórdia, por última vez à direita.
E embaixo escreve, Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Continua dizendo na página 370. E quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então, ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele, e ele escreve juiz em cima, que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi, e da ira do cordeiro. E em cima ele escreve leão do cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Tentaram ir ao lugar que pensavam que ali iria dar misericórdia. Igual que Judas, que ao invés de ir onde estava Jesus, Judas foi lá ao sumo pontífice arrependido. Vem que não cria nada de Jesus. Se tivesse crido em Jesus, que era o Messias, ia a Jesus, porque ali estava o trono humano de Deus. E ele pensou que estava ali no templo, que estava ali a misericórdia. Era um hipócrita, enquanto andava com Jesus. Agora, aqui estes também pensavam ou pensam que ainda há misericórdia lá no trono do céu. E buscam lá a misericórdia quando a misericórdia está no trono humano de Deus. Esse propiciatório que disse, que o irmão Branham disse, vem outro propiciatório, porque estamos ainda nessa terra, porque nesse entrelace, onde se fechou a dispensação da graça, esse propiciatório já tinha que estar pronto para Deus utilizá-lo e entrar em ação, enquanto o propiciatório do céu ficava nulo, porque tinha saído já dali. Já ali, então, se convertia em tribunal de juízo, um trono de juízo. Consequentemente, enquanto estamos nesse entrelace de reino, tem que ter um propiciatório para este período de tempo nestes corpos onde está a dispensação do reino começando e onde será estabelecido plenamente no glorioso reino milenial. Mas já estamos experimentando essa dispensação do reino. Agora continua dizendo, eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Já tinha vindo. Ou seja, vejam, já estava fora do lugar de intercessão no céu e estava na terra. Eles clamaram aos montes e as pedras, reinos e governantes, escreve ali, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E escreve ali, não havia sangue no propiciatório. À esquerda ele escreve o trono de Davi. E também orações fora de tempo aceitável. E também escreve aí em cima, à esquerda para cima, com Elias e Moisés, reclamação. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Agora veja aqui, continua dizendo, todos na sinagoga encheram-se de ira. Ao quê? Ao ouvir essas coisas, vem? Ao ouvir, ou seja, aqui se enchem de ira porque escutam, tomam tempo para escutar tudo o que está sendo falado, e aí é que o diabo então começa a se encher de ira pelo que escuta, porque todos escutam e tem que escutar para poder o diabo então usá-los contra o programa divino, contra o ungido de Deus, tão simples assim. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o... E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Para quê? Para lá o precipitarem. Queriam matá-lo. E eram religiosos, e estavam em uma atividade religiosa. E daí se levantam com ira para matar um homem. Um homem que está dizendo a verdade correspondente para aquele tempo. Agora vejam. Assim foi em todo o tempo, onde nem todos estão de acordo com algumas crenças de pessoas e terminam as pessoas. Alguns se levantaram e mataram a essas pessoas. Vejam, nesses dias o caso tão triste que
mataram de um tiro a essa pessoa, a Charlie Kirk. Vejam, talvez ele tivesse algumas coisas que alguns não gostavam, mas vejam, quiseram silenciar a boca, calá-lo, matando. E tudo isso, vejam, cada vez vai em aumento, porque recordem que há um caso também no programa divino que vai se cumprir, onde foi visto nessa visão ou nesse sonho dessa irmã. Vejam, na página 114 do livro de citações, parágrafo 1004, que é um extrato de Almas em Prisão, ele diz ali: eu sei que algum dia vai me custar a vida. Correto, que assim seja, mas aqui está sendo dado a conhecer a verdade. Continua gotejando com sangue, escreve ali em cima, Apocalipse 11, do 3 ao 19. Sim, assim será algum dia. Estou esperando essa hora quando tudo tiver terminado. Agora aí está falando Elias. Igual quando falavam os profetas, como Davi, que dizia: perfuraram minhas mãos e meus pés. Não é que estava ele dizendo que nele se cumpria isso, mas ele estava profetizando o que aconteceria com o Messias. O próprio irmão Branham falou assim em muitas ocasiões, e as pessoas pensavam que era ele. E igual o Dr. William Soto falava muitas coisas e as pessoas pensavam que era ele. Agora continua dizendo: uma irmã teve um sonho faz pouco tempo e me mandou. Disse: eu os vi, essa igreja, preparar o caminho para te matar. Veja, qualquer um dirá: ah, pois tem que ser o irmão Branham que ressuscite e que aconteça isso. Porque ele morreu de um acidente de trânsito. Vejam. Algum tempo, quando estiver descendo do seu carro para entrar, atirarão. Vejam, de um disparo, de um tiro. Ele aí escreve explosão também, porque um disparo se ouve como uma explosão. Mas depois o Espírito disse: não neste tempo, e ele escreve quarto Elias, mas virá mais adiante, escreve quinto Elias. Ou seja, isso já assentou o Espírito Santo ali, e escreve Apocalipse 3. 11:3, Apocalipse 11:3 em diante, ou seja, 11:3 ao 7. Deus não permita que eu diga algo que não seja verdade. Eu não conheço outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estamos vivendo em um dia muito terrível. O pecado fez isto. Se eles apedrejaram a Estevão, cortaram a cabeça de João por mandado daquela mulher, outra vez uma mulher. Eu não sei como nós daremos nossas vidas, mas seja como Deus quiser. Agora vejam também aqui na 115, parágrafo 1015 diz: assim que todo o tempo que será minha sorte, que algum dia vão me matar. Já quase ocorreu várias vezes, como vocês sabem, que atiraram em mim nas nações estrangeiras, quando eles tiveram que colocar seus corpos sobre mim para me proteger do disparo à distância, a longa distância. Ele desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve em cima: um dia vão me matar. Elias, o quinto. Agora, continua dizendo aqui, agora vejam como pensam. Muitas pessoas não queriam escutar esse homem ali, a Charlie Kirk, no que falava. Já estavam cansados, muitos, e vejam um jovem. Pegou um rifle e atirou nele. Lhe tirou a vida. Muitos talvez se regozijaram disso, mas isso não está bem. Esse único assassino que começou lá, no princípio foi, já vimos que foi Caim. O filho da serpente, o diabo, porquanto todos os que vêm dessa linha têm esse mesmo sangue de assassino. E assim, é neste tempo final, com todos os que assassinam e tiram a vida de uma pessoa, vem dessa linha de Caim. Continua dizendo
O Dr. William Soto, vem que nem sempre as pessoas têm uma boa disposição em suas almas, em seus corações para receber o cumprimento do que Deus prometeu para o tempo em que vivem. Uns assumem uma posição e outros assumem outra posição. A posição correta é a posição que assumiram os discípulos de Jesus. Por exemplo, encontramos Pedro, também encontramos outros discípulos, Felipe e outros discípulos, que quando viram Jesus e o escutaram, e ele falou com eles, clamaram: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Rei de Israel. Uma confissão cheia da verdade divina, correspondente para aquele tempo. Eles creram assim, com todo o seu coração. E todos vocês creram assim, como que creram os discípulos lá na primeira vinda do Senhor, vocês também creram na segunda vinda do Senhor, conforme as profecias dadas pelas Sagradas Escrituras e também dadas pelo precursor da segunda vinda do Senhor. Por isso, as palavras que disse ali o Dr. William Soto, nesse domingo 13 de agosto de 2017, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa, na visão da grande carpa catedral. Se é um profeta que está realizando e realizará isso, essas profecias desse sétimo selo, no cumprimento da vinda do Senhor, na terceira etapa, pois tem que estar um instrumento cumprindo essas profecias. E depois diz aí, e aí me verão de novo, porque a ressurreição será neste tempo final, no meio do cumprimento da terceira etapa, sob esse ministério messiânico. Como veremos de novo a todos os que virão lá da sexta dimensão, como veremos de novo o nosso irmão Branham, como veremos de novo. E digo de novo porque eles sempre estiveram conosco na eternidade. Portanto, voltarão outra vez a estarem conosco. E aí já nos recordaremos, nos lembraremos que estivemos juntos sempre por toda a eternidade. E aí me verão de novo. Os amo muito. Agora vejam vocês tudo o que estamos vendo neste tempo final, na vinda do Senhor, com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa, na grande carpa catedral. Vendo a vinda do Senhor, com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na grande carpa catedral, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção grande poder estar nessas curtas palavras nessa ocasião, vendo este estudo bíblico intitulado Vendo a Vinda do Senhor, com Moisés e Elias cumprindo as profecias da terceira etapa na grande carpa catedral. Que Deus os abençoe grandemente. Nos vemos amanhã, primeiro Deus, na atividade correspondente amanhã. E amanhã, domingo, 14 de setembro deste ano 2025. Passem todos um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.